Olá pessoal, dando continuidade ao comentário e resolução da prova de matemática Enem 2021, agora a questão 170, caderno azul, aplicação regular. Uma pessoa comprou uma caneca para tomar sopa, conforme ilustração. Sabe-se que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml e que o topo da caneca é uma circunferência de diâmetro D, medindo 10 centímetros. E a base é um círculo de diâmetro D, medindo 8 centímetros. Além disso, sabe-se que a altura H dessa caneca mede 12 centímetros, distância entre o centro das circunferências do topo e da base. Muito bem. Utilize 3 como aproximação para π. Qual é a capacidade volumétrica em mililitro dessa caneca? Letra A, 216, B, 408, C, 732, letra D, 2.196 e letra E, 2.928. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e na sequência faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Vou propor duas formas diferentes. Se você lembrou da fórmula da relação entre o volume do tronco de cone em relação aos raios e a altura, você pode substituir direto. Mas você pode também ter esquecido essa relação, ainda assim você pode utilizar a semelhança de triângulos e resolver essa questão, que é o que eu vou fazer. Então, a primeira proposta de solução, está aqui os dados, vou substituir de forma direta na expressão. Só que a gente vai precisar do raio e não do diâmetro. Então sabemos que o diâmetro aqui dessa circunferência é 10, e aí a gente sabe, portanto, que o raio é a metade. Eu vou chamar de R maiúsculo, é a metade do diâmetro que é 10, 5 centímetros. Da mesma forma, temos que o diâmetro menor aqui do círculo é 8, e a gente vai pegar o raio, vou chamar de R minúsculo, a metade, 4 centímetros. A altura do tronco também foi dada, 12 centímetros. Então veja, se a gente quer trabalhar com a fórmula direta, a expressão vai ser, o volume do tronco vai ser a altura do tronco vezes π sobre 3 vezes R maiúsculo ao quadrado mais o produto de R maiúsculo vezes R minúsculo, mais Rzinho ao quadrado. Você poderia utilizar a fórmula geral, que é pegar, por exemplo, a área, aqui em relação a H sobre 3, a área da parte de cima, mais a área da parte de baixo, mais a raiz quadrada do produto entre as áreas. Também poderia. Mas aqui a gente já vai direto, porque essa relação ela decorre dessa expressão geral, que vai servir para volume tanto de cone, quanto para volume, por exemplo, de uma pirâmide. Veja só, o tronco de uma pirâmide. A expressão geral é π, na verdade o π ele vem para cá, né, para fora, quando eu coloco em evidência. A relação é altura do tronco sobre 3 vezes a área da base maior mais a raiz quadrada da área da base maior com a área da base menor mais a área da base menor. Então, essa é a expressão que, na verdade, se eu substituir aqui π R maiúsculo ao quadrado, aqui também π Rzinho ao quadrado, e aqui multiplicar tirando fora, eu chego nessa expressão. Então essa expressão ela vai servir tanto para volume de tronco de pirâmide, quanto para volume de cone. Na verdade, eu posso substituir aquela direta, que também é uma expressão mais fácil de guardar. Ela decorre da expressão geral. E aí aqui a gente só substitui os valores. O volume do tronco é a altura do tronco 12
De acordo com a proposta da questão, ele pediu para substituir o π igual a 3, está na informação anterior, dividido por 3. O raio ao quadrado é 25, o raio maior 25. O produto dos dois raios, 5 vezes 4, 20. Mais esse Rzinho ao quadrado, 16. Podemos simplificar o 3. E aí o volume do tronco será dado por 12 vezes, aqui nós temos 25, 45, 61. Podemos usar o cálculo mental aqui. Se fosse 10 vezes 61, 610. Na verdade não é um cálculo mental, mas é uma organização mais fácil de multiplicação. 2 vezes 61, 122. E o resultado é 732 centímetros cúbicos. Ou seja, como ele quer esse volume em ml, sabemos que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Esse volume é 732 ml. Então, resolvemos a questão utilizando de forma direta a expressão que relaciona o volume do tronco de cone com os raios e a altura. O π passa a ser para a gente uma constante. Marcaremos, portanto, a alternativa C de casa. Ok? Vamos agora à proposta de solução 2. Suponhamos que a gente não recorde essa expressão do volume do tronco do cone. A gente pode organizar aqui uma semelhança de triângulos, ou seja, eu venho com a medida, vou melhorar aqui essa reta, a gente vem com a medida formando aqui um cone, mas aí a gente vai ter que usar a proporção. Nós já sabemos que, vou pegar aqui, por exemplo, o raio, ou pegaremos de forma direta o diâmetro. O diâmetro maior é 10, então 10 centímetros. O diâmetro menor, 8 centímetros. A gente vai pegar essa altura toda. Para isso, a gente vai primeiro organizar essa altura que vale 12 centímetros. E nós vamos chamar essa altura aqui, por exemplo, de x. Vou chamar de x para a gente encontrar esse valor de x. Basta a gente usar a semelhança de triângulos aqui, da seguinte forma. 10 está para 8, assim como, então eu peguei esse lado do triângulo maior com esse lado do triângulo menor. Assim como a altura do triângulo maior, que é 12 mais x, ou x mais 12, está para a altura do triângulo menor, x. Repetindo a ideia, a semelhança é do triângulo maior com esse triângulo menor aqui. Então, 8 é o lado menor do triângulo menor e 10 é o lado maior. A altura aqui do triângulo é x e a altura do triângulo maior é 12 mais x. Para evitar os cálculos maiores, eu posso simplificar por 2 dá 5 quartos. E aí a gente multiplica cruzado, porque o x aqui ele é diferente de zero. Então, eu multiplico, fica 5x igual a 4 vezes x, 4x, e 4 vezes 12, 48. Passo 4x para lá, vai ficar 5x menos 4x, dá x, igual a 48 centímetros. Perceba que os valores não estão em escala, porque esse x está dando um valor 4 vezes maior que 12. E aqui ele está bem menor. Então já sabemos que o x ele vale, vou colocar aqui para baixo, 48 centímetros. Então, como que a gente calcula agora
o volume do tronco de cone. Basta a gente calcular o volume de todo esse cone maior e subtrair do volume do cone menor. Então, o volume do tronco vai ser o volume maior desse cone menos o volume menor. Como calcular esse volume desse cone maior? Área da base vezes altura dividido por 3. O volume de cone vai ser sempre área da base, π, vezes. Veja que o raio aqui a gente vai utilizar é 5, como a gente fez anteriormente. Área da base multiplicado pela altura, cuidado que a altura é 12 mais 48, ou seja, 60, dividido por 3, menos o volume desse cone menorzinho. Aqui eu tenho que o raio é 4 centímetros, então vai ser π vezes r ao quadrado, 4 ao quadrado, 16, já poderia ter colocado aqui 25, vezes a altura, 48, dividido por 3. O resultado tem que dar os mesmos 732. Posso cancelar o π, que vale 3, com 3, da mesma forma aqui. E aí ficamos com o seguinte resultado. Aqui dá para fazer um cálculo mental. 25, que é 5 ao quadrado, vezes 60. Veja só, se fosse 100, daria 6.000. Se fosse 100 vezes 60, 6.000. Se fosse 50, daria metade. Então não vai ser 6.000, vai ser 3.000. Como é 25, é a metade de 50. Então vai ser 1.500. De novo, se fosse 100 vezes 60, 6.000. 50 vezes 60, 3.000, metade. 25 vezes 60, metade de 3.000, 1.500. Então o volume do tronco será 1.500 menos, você pode fazer essa conferência multiplicando 25 vezes 60. Agora a gente vai fazer 16 vezes 48. Uma outra forma boa para fazer essa multiplicação é fazer 16 vezes 50. 16 vezes 50 vai dar 800, porque se fosse vezes 100 daria 1.600. Então 16 vezes 50 dá 800, mas é menos do que 800. Eu aumentei aqui 2 do 48 para o 50. Então eu vou ter que tirar 30. Veja, eu multipliquei por 50, mas eu deveria multiplicar por 48. Então eu aumentei aqui 2 vezes 16. Eu aumentei 32. Então eu subtraio 768. Então 768 com 32, de fato dá 800. E aí, para finalizar a questão, a gente subtrai 1.500 menos 768, que de fato vai dar 732. Porque os 32 com mais 68 dá 100. Os 700 com mais 700, 1.400. Mais 100, 1.500 centímetros cúbicos ou ml, já que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Fechamos também a questão utilizando a proporção, semelhança de triângulo, sem a necessidade de decorar a fórmula que relaciona o volume do tronco com os raios e com a altura do tronco. Marcaremos, portanto, alternativa C de casa. Perfeito? Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.